Abra tua Bíblia comigo, lá em Apocalipse. Socorro, Deus. Amém, aleluia. Você crê que o Senhor vai fazer grandes coisas? Eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Abriu. Enquanto eu preparava essa palavra, eu ia pregar outra coisa, né? Na segunda-feira eu já tinha escrito ela, e hoje à tarde, para ouvir a Deus, então, né? Daquele jeitinho dele bem peculiar, bem exclusivo, trazer algo exclusivo, trazer algo realmente quentinho. Eu vejo que saiu do forno, e ele falava comigo sobre o tempo da igreja. E eu vejo que nada é por acaso, que o Senhor realmente ele tem uma medida exclusiva. Afinal de contas, logo mais nós vamos entrar num novo tempo, amém? Em nome de Jesus, com aquilo que o nosso Pai vai fazer aqui. E quando o Senhor falava comigo sobre um novo tempo, Ele falou comigo lá em capítulo 10 de Apocalipse. Eu quero que você abra a tua Bíblia, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, e os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que me disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Então o anjo, a qual eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez uma voz que vinha e falava dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra no pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livro. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em teu estômago, mas em tua boca será doce como o mel. Pegue o livro na mão do anjo. E então eu comi ele, e no meu estômago realmente ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Pai querido, sela essa palavra no meu coração. Abre a minha mente, abre o meu entendimento e me dá discernimento para compreender e aplicar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Sabe algo que é muito forte, e talvez a gente fique até pensando em como falar, é que muitos de nós queremos uma nova unção. E essa nova unção está chegando, amém? Muitos de nós queremos essa nova unção, queremos fazer parte do mover, daquilo que Deus tem para derramar. Só que muitas vezes nós não queremos renunciar. E existem coisas comigo e contigo que é necessário que eu e você venhamos renunciar. Porque se você quer unção, mas sem renúncia, e palavras sem responsabilidade, a eternidade não é para você. Essa nova unção não é para você se você não quer responsabilidade, e se você realmente não quer viver por inteiro e por inteira. Que você não seja um cristão de oba-oba, que você não seja um cristão apenas de movimento, mas sim de essência, e essência da palavra. Sabe, muitas vezes
nós deixamos de receber aquilo que Deus já tem preparado por falta de comprometimento. Nós nos emocionamos facilmente, nos envolvemos facilmente, mas e a constância? E a perseverança? Entenda que Tiago deixa muito bem escrito que é a perseverança que produz frutos. Então de que adianta você comparar o teu fruto com o fruto do outro, se na verdade o que te falta é perseverança? Não é que Deus não tem uma colheita preparada para ti, não. Se tu fores um semeador, colheita terás. Mas existe um processo ali no meio, e esse processo é o processo da perseverança. E a perseverança é que divide os fortes dos fracos. Afinal de contas, se arregarmos, nada mais seremos do que simplesmente fracos. E no meio do caminho muitas vezes é isso que acontece, porque é pesado demais. Carregar a palavra, a essência da palavra, é pesado demais. Ler a palavra e digerir a palavra é pesado demais. Mas ela é a verdade. Ela é a única verdade. Amém? Vocês estão comigo? Em nome de Jesus. E eu quero te falar um pouquinho desse contexto de Apocalipse. Que o contexto de Apocalipse, ele vem trazer o quê? Juízos que foram ali colocados, deixados para que eu e você possamos ser despertados e despertadas. Você vai ver que as trombetas estavam soando, o mundo num colapso espiritual. Se você for ler Apocalipse, hoje eu fui tirar várias dúvidas com meu filho, e ele falou: mamãe, Apocalipse é assim mesmo, uma hora tá aqui, uma hora tá lá, uma hora tá aqui, outra hora tá lá. E eu falei: é verdade. E quantas vezes eu e você somos assim? Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está. Uma hora o coração está, outra hora o coração já não está. Quantas vezes a inconstância tem te atormentado? E essa é a palavra. Sabe quantas vezes você tem se fechado num tormento, num abismo de tormento, a tal ponto de não dar sequência nas promessas que Deus já te entregou? Olha que interessante, ele começa esse capítulo dizendo: então vi. Diga para quem do outro lado: então eu vi. E aqui eu vejo que já tem um convite para mim e para ti. Então vi. Essa é uma noite que o Senhor separou para mim e para ti, para nós estarmos despertos, com os nossos olhos abertos, para enxergar aquilo que o sobrenatural quer fazer. Que você não seja mais um dorminhoco, onde a glória de Deus está do teu lado e você simplesmente consegue percebê-la. Que eu e você não sejamos mais passivos a tal ponto de que os milagres virem apenas normais. Milagres não são para ser normalizados, e sim celebrados. Glória a Deus que nós estamos numa casa viva, uma casa onde tem pastoreio profético alinhado, onde verdadeiramente nós temos o privilégio de ver e de provar de milagres. Agora, quantas pessoas por aí sonham em ver uma perna crescer de perto? E talvez, quando o culto demora e você vê uma perna crescer, alguém ser curado de enxaqueca, e você pensa: meu Deus, que demora. Ai, orar para enxaqueca para quê? Mulher, ignorância. Homem, desprezo. Porque se a dor do outro não se tornar a tua dor, nós não estamos sendo imitadores de Cristo. E quando nós não somos imitadores de Cristo, precisamos avaliar a nós mesmos. Afinal de contas, o que tem te faltado? Será que o principal de tudo não é a compaixão? Será que o principal de tudo não é o amor? Será que o principal de tudo não é nós olharmos para o lado e verdadeiramente podermos ser solícitos, não por aparência, mas sim porque faz parte da tua essência? E eu acho fantástico que quando ele começa esse texto, que ele diz: então eu vi um anjo poderoso. Olha que interessante. Então eu vi outro anjo poderoso. Poderia ser apenas um anjo, mas ele deixa registrado que era um anjo poderoso. Ou seja, ele estava com os olhos abertos, e algo tinha ali que era o quê? Discernimento. Ele sabia discernir o que era um anjo e um anjo
poderoso. Muitas vezes você está olhando e está vendo apenas um anjo, e Deus nessa noite está nos dizendo: ei, é hora de saber distinguir, é hora de ter discernimento para entender a atmosfera espiritual, é hora de abrir os teus olhos para reconhecer unções de unções. E quando verdadeiramente nós conseguimos contemplar com os nossos olhos, nós começamos a desejar, nós começamos a gerar demanda, nós começamos realmente a crer que o nosso Deus é um Deus abundante e transbordante, amém? Em nome de Jesus. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Quantos de nós aqui estamos com esse livro aberto nas nossas mãos diariamente? A primeira instrução que ele recebeu foi de ver, e ele viu. Mas ele não somente viu um anjo poderoso. Aquele anjo certamente era poderoso porque ele carregava a palavra. Ele tinha um livro aberto. Isso chama muito a minha atenção, porque a Bíblia deixa claro que era um livrinho aberto, ou seja, não era fechado. Não é uma Bíblia na tua cabeceira fechada, não é uma Bíblia simplesmente ali no teu hall de entrada, para que as pessoas vejam que você é cristã. Sabe aquela foto? Gente, se tem uma coisa que às vezes eu peco, é nos stories. Por isso que eu quase nem assisto stories de pessoas, porque é aquele checklist, né? É só a fotinho do devocional, ou a fotinho da Bíblia, para dar o cheque e dizer assim: ah, eu fiz devocional. Fez mesmo? Leu mesmo? Ou apenas é para se aparecer? Ou apenas é para entrar no modismo? Porque hoje, infelizmente, estamos nesse modismo. Será que realmente você tem digerido essa palavra? Ou será que realmente tem sido uma vida de aparência, um evangelho de aparência? Talvez dentro da tua casa as pessoas te olham e dizem assim: meu Deus, nem parece que foi na igreja ontem. Um evangelho de aparência. Mas quando tem uma nova unção, vem que nem louco, vem que nem louca. Querido, deixa eu te falar, se você não se arrepender, você não vai receber nada, apenas você vai cair no chão. Essa é a verdade. Sem arrependimento não existe nova autoridade. Sem recomeçar e decidir recomeçar, não tem como Deus fazer algo abundante e transbordante em você e através de você. Só que não pense que é fácil, porque o que muito Deus quer fazer, muito também irá nos custar. E a própria palavra nos deixa esse ensinamento: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quantos hoje nessa noite estão dispostos? Você que está nos assistindo, será que você está disposta? Será que você está disposto a se despir de toda aparência, de todo egoísmo, de todo egocentrismo? Quantos sentimentos que temos carregado e estamos nos fazendo de cegos, e estamos vivendo, como diz a própria Bíblia: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Quantos de nós estamos aqui vivendo como estátuas e dizendo: Deus não fala, Deus não... Será que Deus não fala mesmo? Ou será que na verdade é irresponsabilidade tua de pagar o preço, buscar e verdadeiramente se santificar? Porque a santificação traz a revelação. Sem santificação não existe revelação. A palavra é apenas mais um livro. Agora, quando eu e você nos santificamos, verdadeiramente nós somos encharcados de uma nova glória, amém? Em nome de Jesus. E perceba que Deus fala ali através de João sobre os 7 trovões e o limite da revelação. No versículo 4, logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Amados, nós precisamos aprender
que tem revelações que Deus vai nos dar. Deus vai nos abençoar, mas que não é momento de compartilhar. Existem situações que Deus vai te mostrar, mas para que você não peque com orgulho e com achismo, Ele prefere que você cele e guarde. Nós precisamos entender que há tempo de falar e há tempo de calar. E agora não é pegando no teu pé, mulher, mas você vai me entender muito bem. Nós, infelizmente, pecamos muito nessa área. Falamos demais, compartilhamos demais. O marido vai mudar de emprego, ele nem chegou no emprego novo, a rua inteira já está sabendo. Daqui a pouco o marido recebe uma ligação: meu Deus, o emprego não deu certo, e agora? Passou por mentirosa. E sem perceber, nós estamos abrindo a boca demais. Quando nós olhamos para essa palavra, é um ensinamento para mim e para ti. Entenda o tempo. Tem horas que Deus vai te dizer: ei, é tempo de falar. Mas tem horas que Deus vai te dizer: é tempo de calar. Será que o que na verdade está atrasando a tua promessa não é a tua própria língua? Será que Cristo já não tem te falado: olha, para de compartilhar? E você ainda trouxa, cai sempre na mesma cilada? E você diz: ai, o inimigo. Não é o inimigo, minha filha, é tua língua. Tem nada a ver com o diabo. Tem coisa que não é diabo, não. É literalmente nós mesmos. Só que a gente adora achar um culpado. Ai, porque o inimigo estava ali e me colocou numa cilada. Não, querida, ele anda de redor, querendo que uma presa fácil. Não vigiou, pagou. Não tem outra história. Agora, quando nós não entendemos esse princípio, e eu acho incrível nessa palavra, porque ele diz: não escreva. Isso me leva para um lugar de muita intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender que tem coisas que Deus também quer que seja só entre Ele e você. Existem segredos que o Senhor quer ter contigo, mas como que Ele vai compartilhar? Como que Ele vai te contar se você ainda é um fofoqueiro? Como que Ele vai compartilhar contigo bênçãos, promessas, se Ele sabe que você não consegue segurar? E aqui Ele está dizendo: não escreva. E eu te digo nessa noite: não fale. Quantas vezes você já deixou de avançar porque você ficou no meio do caminho? E ficar no meio do caminho fala muito comigo e contigo sobre falar demais. Afinal de contas, compartilhou para quem não deveria e foi o quê? Contaminado. Mas o quê? Tu vai abrir aquele negócio, capaz, não vai dar certo para ti. Mas tu nem tem experiência. Falou demais. Amados, falar demais não vem de Deus. Afinal de contas, Deus nos deu o quê? Domínio próprio. O fruto do Espírito carrega domínio próprio e não língua solta. Mas como o diabo não sabe criar nada, apenas copiar, ele pega aquilo que Deus quer nos dar como fruto, que é o domínio próprio, e usa em prol dele, para que a gente venha pecar com aquilo que Deus quer construir em nós. E entenda que quando nós estamos olhando para isso, nós precisamos olhar como igreja também. Porque uma igreja madura, ela não vive de curiosidade profética, mas sim de obediência na prática. Sabe, não seja só um curioso do que Deus está fazendo, seja um participante daquilo que Deus quer fazer. Não fique apenas olhando. Deseje participar, deseje celebrar. Seja realmente aquele que carrega a essência. Você que é filho da casa, filha da casa, prepare o teu jarro para receber um óleo novo. Prepare o teu jarro. Mas entenda que o óleo fresco só vai fazer a comida perfeita se a panela estiver limpa. E as mulheres de plantão vão me entender. Vai tentar usar um azeite velho para ver o que vai dar. Vai queimar rapidinho. Rapidinho, você fez 2, 3 pastéis, o óleo já está todo preto, já está grudando aquelas cracas, daqui a pouco já está soltando até coisa da panela. Por quê?
nós precisamos ser renovados. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Só que muitas vezes nós estamos num ativismo tão grande e tão acelerado que achamos que porque estamos na igreja estamos santificados. E deixa eu te falar, amado, que estar na igreja não é sinal de santificação. Estar na igreja é essencial, é palavra, faz parte. O Senhor deseja que sejamos em comunhão. Agora, a santificação é gerada na intimidade, é gerada na tua vida de oração. O quanto você deseja depender do Espírito Santo, o quanto você deseja depender dele para então decidir por onde ir e como agir. Sabe, não haja pelo teu próprio entendimento, não haja pelo teu próprio discernimento. Eu costumo dizer para as minhas pupilas, eu falo, não me pede opinião, porque minha opinião não é boa para nada. Eu não tenho nada de bom. A única coisa que eu tenho de bom é o Espírito Santo. Porque se nós, eu e você, formos dar opinião pela carne, a gente vai levar o mundo inteiro para o inferno. Essa que é a verdade. Se não tivermos o Espírito Santo, nada sobra de nós para acrescentarmos na vida de ninguém. Porque é Ele quem dá o entendimento, é Ele quem dá o discernimento, é Ele quem dá a compreensão, é Ele que nos ensina a aplicabilidade. Ei, deixa eu te falar, de nada adianta você ler e não aplicar, ouvir e não aplicar. O que vai te tornar santificado é a aplicabilidade. Quando eu e você rasgamos a folha, começamos ela em branco e decidimos aplicar, aí sim a glória é dele. Só que hoje nós vivemos dentro da igreja, muitas vezes, querendo que a glória seja para mim e para ti. Porque eu fiz, eu sei, eu quero, eu conheço, deixa que eu faço. Eu não sei se na tua casa também é assim, mas sabe quando você quer explicar alguma coisa pro teu filho, ele, não, já sei, depois faz tudo errado. Acredito que na tua casa não acontece. Muitas vezes assim somos eu e você com Deus. Nós adoramos dizer, não, tá bom pai, eu já sei. Aquela vez eu já orei, agora eu já tenho a direção. Quando na verdade a dependência precisa ser diária. Cuidado para não achar que a dependência é semanal. Cuidado para não achar que a dependência é quinzenal. Cuidado para não achar que a dependência é só quando você precisa. Não, a dependência ela precisa ser diária, nas pequenas e nas grandes coisas. Só que depender exige tempo. Depender exige reconhecer a voz de Deus. E quando alguém chega para mim e fala, pastora Mari, eu não sei se foi Deus, se não foi, eu falo, não foi o diabo. Porque se tu não conhece nem a voz do Espírito Santo, como é que tu vai achar que foi Deus? Pronto, batata. Não sei se foi Deus ou se foi a minha mente. Foi a tua mente, querida. Porque quando é a voz do Espírito Santo, é porque você tem intimidade e você reconhece ela. Reconhecer a voz do Espírito Santo, ter a direção do Espírito Santo, é realmente ter comunhão com Ele, para que então Ele seja tão abundante, tão transbordante, que vocês possam ter um diálogo. E quando Ele te disser, não escreva, você não vai escrever. Quando Ele te disser, não fale, você não vai falar. Quando Ele te dizer, vá, você vai. Amém? Em nome de Jesus. Tem coisas que nós precisamos decidir. E olha que interessante, quando ele fala no versículo 6 e no versículo 7, no finalzinho do 6 ele diz, não haverá mais demora. Cutuca quem está do teu lado aí e diz, não vai demorar. E aqui realmente é um alerta para mim e para ti. Você que já é crente de longa data, talvez você já cresceu nesse meio dizendo, Jesus está voltando. Você que se converteu agora, talvez isso ainda seja uma novidade para ti. E que bom que nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, porque senão eu acho que seria um caos. Mas eu realmente creio que o Senhor está às portas, que o Senhor já tem tudo pronto para realmente vir buscar-nos.
Agora, o quanto eu e você estamos prontos para essa chegada? O quanto eu e você estamos nos santificando para essa chegada? Sabe, se você é um homem ou uma mulher que tem medo de morrer, depois no final eu vou querer orar por ti que tem medo de morrer, em nome de Jesus. Porque a morte não pode ser um medo, ela tem que ser uma espera gloriosa. Uma espera gloriosa a tal ponto de nós termos a certeza que vamos estar com Ele. E a certeza não é para deixar de fazer, não, é para buscar cada vez mais santificação. Porque afinal de contas, a única certeza que nós temos é que realmente vamos morrer. Mas nós temos duas escolhas: ou uma morte que dá fim em tudo, ou apenas o começo de uma vida gloriosa. Não permita que o medo roube aquilo que o céu já tem preparado para celebrar junto contigo. Não permita que as acusações roubem aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e na tua casa. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como Ele anunciou aos seus servos e aos seus profetas. E aqui fala sobre um tempo, e Ele diz: esse tempo vai se cumprir. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. E eu quero declarar em nome de Jesus que existe um tempo sendo preparado para ti, para tua casa. Um tempo que realmente você vai alcançar as promessas, não por merecimento, mas porque você decidiu se mover. Quando eu e você decidimos nos mover, verdadeiramente o céu tem alegria em jorrar, em fazer brotar da onde nós menos esperamos. Mas entenda que existe o tempo da espera. Afinal de contas, Ele disse: não escreva. E depois disso Ele ainda diz: olha, não haverá mais demora. E ainda depois Ele diz: olha, vai chegar o tempo para que se cumpra o mistério de Deus. Entenda que tem coisas que Deus não vai revelar. Diga comigo: mistério. Se você é muito racional, você nunca vai entender o Evangelho. O Evangelho não é para ser entendido, é para ser obedecido. Se você é daquele crente que, ai, pastor, não entendi isso aqui, tem coisa que não é para entender mesmo e nem vai entender. Tem coisa que é mistério. Aí você vira um aluno chato da exousia que tudo fica lá, tá amarrado, em nome de Jesus. Aí às vezes você é um crente de banco de anos, e você sai da igreja e você começa: não sei, não concordei, é demônio. Yes. Amém. Sabe, para de querer entender tudo. Tem coisas que não vão ser para serem entendidas. A Bíblia deixa claro, mas sabe por quê? O povo perece por falta de conhecimento. Não lê a palavra, não tem conhecimento, vira um crente chato, perde a bênção, porque fica o tempo inteiro murmurando e contestando. E aí você acha que a brecha da tua casa é uma coisa tão grande. Não, é a tua chatice mesmo. Tem coisas que não vão ser falta de dízimo, falta de primícia. Talvez você seja fiel nos teus dízimos e tua primícia, e glória a Deus por isso. Se você não é, vamos orar também que você vai ser, em nome de Jesus. Mas tem coisas que são tão pequenas. E sabe por que são coisas tão pequenas? Porque o diabo só precisa de uma brecha. E na maioria das vezes, eu e você, nós ignoramos as brechas. Na maioria das vezes a gente acha: ah, mas é só isso. E aí o diabo se prepara para verdadeiramente estas circunstâncias, a qual eu e você falamos: ah, mas é só isso. Lembre-se, ele só precisa de uma brecha.
Eu entendo que aqui quando o Senhor diz que é chegada a hora, não tem mais lugar para mim e para ti vivermos numa mornidão. Não tem mais lugar para mim e para ti para ficarmos achando que talvez vamos fazer. Não, o céu, a santidade que o céu tem para mim e para ti não é um lugar de achismo. Só que na maioria das vezes você pensa tanto que frita no lugar. E aí quando vê, já está aquele cheiro de queimado. E cheiro de queimado, infelizmente, eu entendo pela casa, que ou mulherzinha para queimar panela. Socorro, Deus. Mas que no espírito a gente não queime. Sabe, que realmente o cheiro de queimado na tua casa seja só quando a tua mulher torra o bife ou esquece do frango. Normal. Mas que no espírito você esteja sempre na temperatura que agrada o céu, amém? Em nome de Jesus. E olha só que interessante, falando sobre tempo. Enquanto eu escrevia essa palavra, não tinha como eu não me lembrar da passagem de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, onde fala do rico e do pobre. Quando nós olhamos para a história do rico, a qual ele estava dentro de casa, diga comigo, dentro de casa. Lázaro estava no portão da casa dele, com chagas, e estava ali pedindo esmolas. O rico estava dentro de casa, e mesmo dentro de casa ele não conseguiu enxergar aquilo que estava debaixo dos olhos dele. Lázaro estava no portão da casa dele. Ele poderia ter avistado pelas janelas, mas não avistou. Ele poderia ter se compadecido ao entrar e sair de sua casa, mas não se compadeceu. E aí essa história eu tenho certeza que você já sabe. O rico morreu, Lázaro morreu. E olha só que interessante. No Hades, o rico então olha e vê Lázaro do lado do pai Abraão. E ele diz, pai Abraão. Olha que interessante. Depois de morto ele viu pai Abraão e Lázaro. Sabe por quê? O que o diabo quer mesmo é que eu e você fiquemos cegos. Mas depois que ele já te arrastou, ele faz questão de que você enxergue aonde você está. Agora, enquanto você estiver vivo, tudo que ele quer é te deixar dormindo e cego, para que você não tome as atitudes que são necessárias. E ele então, quando chama, ele diz, pai, olha que interessante. Quantas vezes você tem se feito de vítima quando você está passando por necessidade? O rico, enquanto estava tudo bem, ele só estava esnobando. E entenda que o problema do rico não era o dinheiro. Afinal de contas, de quem é o ouro? De Deus. O problema do rico não era o dinheiro. O problema do rico era o orgulho, era ser esnobe, era ser hipócrita. O problema do rico era olhar apenas para o seu próprio umbigo e se preocupar apenas com as suas coisas de dentro de casa. Agora, quando ele vê Lázaro, ele ainda diz, olha, eu estou com muita sede. Pede a Lázaro que molhe pelo menos as pontas dos dedos para molhar a minha língua. É interessante que ele ali enxerga Lázaro, e ainda mesmo naquela situação, ele estando no inferno, ele ainda pede para Lázaro vir servi-lo. Eu acho isso muito interessante, né? Nada orgulhoso, nada soberbo, zero. Igual muitos aqui, zero soberba. Aí, com muita sabedoria, ele diz, não tem como. Há um abismo entre nós. Há um grande abismo. Não tem como. E aí eu acho interessante porque o rico diz, então vai até a minha casa e comunica a minha família para que eles não venham para esse lugar. E aqui para mim é a chave da vitória. Porque entenda que, coloca aquele slide lá que Deus não manda recado. Porque quando a gente lê Lucas 16, 29, vai dizer exatamente isso. Não, não é esse, mas enfim, logo vai aparecer. Deus, naquele momento,
através de Abraão diz: não tem como eu ir, nem que eu ressuscite um morto para mandar ir lá. Eles não vão acreditar. Afinal de contas, não acreditaram nem na palavra e nos profetas. Tem coisas que nós precisamos entender, que Deus não vai mandar recado. Ou seja, o rico estava ali pedindo para mandar um recado, não estava? E literalmente, Deus não vai mandar recado. Por quê? Porque Ele te dá oportunidade de você ser boca de Deus aonde Ele te colocar. Deus deu a oportunidade para que aquele rico enxergasse Lázaro na porta dele, se arrependesse, fosse verdadeiramente um homem posicionado, um homem de Deus, que enxergasse a necessidade do outro, para que então não somente ele fosse salvo, mas sim a sua casa. Entenda que se você perder o tempo de Deus, talvez você vai dizer: Deus, vai lá e avisa os meus. E Ele vai te dizer: não há nada mais que eu possa fazer. Ezequiel mesmo nos ensina que a sentinela, se ver o perigo e não avisar, ela será culpada da morte. Decida ser uma sentinela avançada, posicionado segundo a vontade de Deus. Sabe, não permita que esse tempo, assim como na passagem de Lucas, roube aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você tenha promessas para ti e para a tua casa, mas se você não se mover, talvez esse dia chegue para ti também, a tal ponto de você ter que ouvir: agora nada mais tenho a fazer por ti. E é duro. Eu creio que realmente quando o rico ouviu aquilo ali, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele deve ter chorado amargamente, a tal ponto de dizer: agora não há mais nada a ser feito. Sabe, eu não sei o que você tem apresentado diante de Deus como limitação. Eu não sou capacitado, eu não consigo falar. Deixa eu te falar, desculpas. Desculpa de preguiçoso, ponto, falei. Porque quando a gente quer, a gente corre atrás. Quando a gente quer, a gente realmente busca. Seja conhecimento da palavra, seja uma pregação, qualquer coisa, se mova. Agora ficar parado e dizendo: não sei como eu vou falar, não sei como vai ser, é desculpa de malandro. Deus não chamou a mim e a você para ficarmos apenas olhando. Não, Ele quer que sejamos participantes daquilo que Ele está fazendo. Ele nos dá a grandiosa oportunidade de sermos participantes. Sabe, Deus, Ele conta contigo. Conta contigo para você anunciar, para que você verdadeiramente seja aquele que vai anunciar, para que quando você estiver aonde quer que seja, você não tenha que ouvir: não tenho nada mais a fazer pelos teus 5 irmãos. Tem coisas que Deus chamou a mim, tem coisas que Deus chamou aos nossos apóstolos, tem coisas que Deus chamou a pastora Pati, a pastora Isa, a você, a Raine, a cada um de nós. Então não espere por aquilo que Deus confiou a somente você. Não queira terceirizar aquilo que Deus já depositou na tua mão. Não fique esperando, não fique dando desculpas. Aí eu te pergunto mais: para que uma unção nova se você não se move? Para que mais unção se você não abre a boca? Para que mais autoridade se você não ora, se você não jejua? E olha só, hoje é uma noite profética onde o Pai está chegando. O mínimo que você como cristão deveria ter feito, não precisava ninguém te chamar para isso, era ter entrado em jejum desde de manhã, para se santificar, para se preparar por aquilo que vai acontecer. Mas muitas vezes nós só se preocupamos aqui no bucho, e esquecemos de preparar o espiritual para aquilo que Deus quer fazer. Agora tem vezes
que a gente não enxerga aquilo que está debaixo dos nossos olhos. Porque a gente apenas acha que estamos tão santos. Ai, que bênção. Ai, meu Deus, o apóstolo está vindo. Ai, eu vou na vigília. Comeu feijoada. Glória a Deus pela feijoada. Não tem problema em feijoada, mas devia ter deixado para o sábado. Sabe, nessa semana, enquanto eu estava com uma pupila no carro, ainda falei para ela assim: olha, todas as vezes que tem algo que vai acontecer na igreja, seja CIES, seja quando era 21 dias, qualquer coisa, eu já entro em jejum, gente, porque eu não sou tola de perder a glória. A gente tem que se preparar, se santificar. Mas a gente ainda quer viver dentro da igreja como pessoas do mundo. Dentro da igreja como pessoas comuns, hein? Deus não te chamou para ser comum. Deus te chamou para viver o extraordinário, mas que você também entregue o ordinário. Que você decida se submeter à vontade do céu. E não só apenas ser um crente obeso. Sabe o que é um crente obeso? Só recebe, não multiplica nada. E eu não estou falando de peso e nem de monjaro. Eu estou falando daquilo que você só come, come, come e não transborda. Que os nossos olhos possam ser abertos para enxergar. Assim como disse o versículo 1: então eu vi um anjo poderoso. E nós temos o anjo da casa. Nós temos algo poderoso que está vindo. Que os seus olhos estejam abertos para contemplar aquilo que o céu vai fazer. Mas que haja realmente santificação. Que haja realmente uma verdadeira adoração e arrependimento, amém? E a partir do verso 8 até o 10, ele diz: pegue o livrinho e coma-o. Diga comigo, coma. Ele não mandou só pegar e ficar. Ele mandou pegar e comer. Interessante, não é? No mínimo interessante. Você concorda comigo? Comer fala de digestão. E é interessante que ele diz: olha, na boca vai ser doce como mel, mas no estômago vai ser amargo. Isso ensina para mim e para ti que os processos que Deus tem comigo e contigo, eles vão entrar muitas vezes doces como mel, para não nos assustar, mas para que preencha, para que traga saciedade. É necessário suportar o processo e entender que sim, o gosto da vitória muitas vezes vai ser amargo e não doce com sabor de mel, como diz aquele louvor. Quando nós olhamos para a palavra e diz que é para comer a palavra, entenda que você pode comer coisas que não vão te saciar. Você chupa uma bala, daqui a pouco você está com fome de novo, amém? Agora, para comer a palavra de Deus, é necessário que haja sustância. É necessário que você não somente leia, mas que você decida digerir ela. Que você decida verdadeiramente entender a palavra. Que você decida verdadeiramente entender o processo de que a comida vai entrar, você vai precisar mastigar, ela vai precisar descer até chegar no teu estômago. Porque a Bíblia é clara quando ela diz: quando chegar no estômago é que vai ter o gosto amargo. Quantos de nós estamos comendo errado, e pastor Dan vai ser mestre aí nesses últimos meses para falar. Aí você come, não se alimenta, sai tudo embora, que você está entendendo o que eu estou falando, e você não tem saciedade alguma, porque você apenas lê, você não come ela. Uma leitura vazia é apenas mais um devocional de check. Agora, uma leitura com o Espírito Santo, ela realmente vai trazer saciedade. E a minha oração para ti nessa noite é que você realmente decida ser um homem e uma mulher de Deus,
que busque por saciedade. Que realmente essa comida, ela chegue no teu estômago não pesada, mas realmente trazendo energia. Realmente trazendo os nutrientes que você precisa. Realmente fazendo com que essa palavra possa ser alvo dos teus dias. Que quando você olhe para essa palavra, que você não se esqueça de comê-la, de digeri-la, mas que acima de tudo, você entenda que ele fala de uma ação. Porque ele não diz, olha, o anjo te entregou. Ele disse, pegue. Ou seja, depende de mim e de você nos movimentarmos e entendermos a ação que é para este tempo. Tem coisas que talvez você ainda não está saciado, porque o anjo está te dizendo, ei, vem pegar, ei, vem buscar, mas você ainda fica sentado. E deixa eu te dizer, o anjo não vai te levar. Tem coisas que você vai precisar buscar. Só que às vezes quando lemos uma palavra, a gente pensa assim, eu vou receber. Não vai receber, querida. Não vai receber, querido. Está falando, pegue. É para você ir, é para você se movimentar, é para você pegar. Será que você está disposta, está disposto hoje a se levantar e se mover para pegar aquilo que o céu quer fazer? Ou será que apenas vamos olhar de longe e vamos dizer, ai, que lindo. Mulher linda é o que Deus quer fazer através da tua vida. Homem lindo é o que Deus quer fazer na tua casa, em ti e através de ti. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, Deus, Ele não vai ungir quem apenas prova a palavra, mas literalmente Ele deseja ungir aqueles que digerem a palavra. E deixa eu te dizer que digerir fala muito do que está escrito aqui. Um sabor amargo. Ouvir a palavra muitas vezes é doce. Agora pegar ela, aplicar e digerir vai ser amargo. Nem tudo vai ser doce. Nem tudo vai ser doce. Só que às vezes quando você sente o primeiro gostinho amargo, você já abandona o barco. E quando nós abandonamos o barco, nós voltamos novamente para o final da fila. E temos que começar tudo de novo. E começar tudo de novo dói. Começar tudo de novo traz comparação. Começar tudo de novo traz medo, traz insegurança. Só que muitas vezes, amados, esses sentimentos não é o diabo que entrou na tua casa. É o fruto da tua consequência. As tuas escolhas te levaram para esse lugar. E quando as nossas escolhas nos levam para este lugar, nós precisamos nos atentar àquilo que Deus quer fazer. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. E eu quero chamar já o louvor para estar subindo. E enquanto nós vamos adorando e vamos ministrando, eu quero ter um tempo de oração contigo. Que realmente nós possamos entender que ou você fala, ou você vai ter que responder para Deus aquilo que você não fez. Ou você fala, essa que é a verdade. Só que ou você fala daquilo que Deus te chamou, ou você vai ter que falar e vai ter que dar respostas para aquele que te chamou. E quando nós entendemos essa verdade, amados, só existe uma decisão, que é a decisão de nos posicionarmos. E posicionamento exige entrega, posicionamento exige determinação, e mais do que tudo isso, coragem. Coragem para dizer, sim, Deus, eu ainda preciso mais de Ti. Eu ainda preciso me arrepender mais. Eu ainda preciso recomeçar mais. Eu ainda preciso me santificar mais. Eu ainda preciso me mover mais. Talvez hoje o que tem te apreendido seja verdadeiramente a tua mente. Talvez hoje o que esteja cativo é a tua mente.
a tal ponto de ela conseguir limitar as ações que Deus tem para ti. Que a tua mente não seja capaz de te sabotar, mas que a tua mente seja capaz de produzir as sementes necessárias para sair e semear aquilo que Deus já tem pronto para que você colha. Mas que você possa realmente nessa noite ser revestido, ser revestida de ousadia, de coragem. Que a graça do Senhor venha sobre nós essa noite. Mas que acima de tudo haja uma decisão. Lembre-se, a ordem foi: pegue, e não eu estou levando. E que você se lembre dessa frase também, para quando o nosso Pai chegar: pegue aquilo que Deus tem para derramar. Mas não se esqueça de manter o fogo aceso. Não se esqueça de regar as chamas com lenha. Não seja apenas passageiro, mas verdadeiramente entenda o tempo a qual Deus tem te chamado. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos adorar.